Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estar falando sobre a mente do homem, o campo de batalha. Sabe, irmãos, na época da nossa conversão, nós temos como herança anos e anos de raciocínios, de forma de pensar, de filosofias, de ensinos que nós recebemos dos nossos pais, recebemos da escola, recebemos da mídia. Muitos deles, infelizmente, são contrários aos princípios da palavra de Deus. A principal batalha que o ser humano tem, que o homem nascido de novo tem, é na sua mente. É ali que vão se travar os principais embates entre Satanás, seus demônios e o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu me exponho a doses da palavra, quanto mais eu estudo a Bíblia, quanto mais pregações eu ouço, mais a minha mente vai ficando cheia da palavra, mais eu vou me transformando, mais eu vou tendo maturidade, mais eu vou tendo crescimento. Por que que a mente é tão importante? Porque em muitos aspectos, a mente é o centro do homem. É ali que está nosso centro de decisões, é ali que está nosso centro de escolhas, é ali que está aquilo que vai definir o nosso livre-arbítrio. Em conquistando espaço na mente, o Espírito Santo consegue gerar atitudes práticas que vão trazer transformação sobre a nossa vida. E em contrapartida, os espíritos malignos, quando eles conseguem atingir algo na mente, eles conseguem nos fazer retroagir, conseguem trazer dúvidas, conseguem abalar a sua fé, conseguem trazer mentiras malignas que vão trazer confusão. Então, assim, eu creio que uma das coisas mais importantes que existe na vida cristã é uma mente renovada, uma mente cheia da palavra de Deus. Isso é construído dia após dia. Vamos estar abrindo nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 10. Vamos ler do versículo 3 em diante. 2 Coríntios 10, versículo 3, diz assim: Porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Sabe, irmãos, existem argumentos na nossa mente completamente contrários à palavra de Deus. Esses argumentos, eles muitas vezes podem ser representados por fortalezas. O que são fortalezas? Dentro de algumas definições, fortalezas são áreas do nosso raciocínio, áreas da nossa mente, áreas da nossa alma, áreas da nossa vida, áreas do nosso viver, que não se abriram para as verdades da palavra de Deus. Por exemplo, eu me converto, tenho uma experiência com Cristo, me arrependo dos pecados. Porém, em uma área eu não consigo ter transformação e não consigo ajustar minha vida aos princípios da palavra. Aquela área, provavelmente existe uma fortaleza ali. E a grande forma de ser quebrado isso é através da palavra de Deus. Porque a palavra é viva e eficaz para dividir juntas e medulas, alma e espírito. E ela vai no interior do homem. Ouvindo a palavra, a minha forma de pensar muda. Minha forma de pensar mudando, as minhas atitudes vão mudar. Amém? Esses versículos que nós lemos agora em 2 Coríntios 10, de 3 a 5, eles mostram o quê? Que a mente do homem, em algumas áreas, ela é totalmente possuída pelo inimigo ou por pensamentos malignos. E isso aí deve ser quebrado através do poder da palavra do Espírito Santo. Muitos e muitos são os pensamentos rebeldes que estão armazenados nessas áreas que não brilhou a luz de Deus. E o que acontece? Isso precisa ser identificado, ser tratado e transformado. Antes de nós nascermos de novo, a mente do homem impede de compreender a Deus. Então Deus, através do seu grande poder,
Ele consegue destruir os argumentos do homem. Isso é uma coisa que acontece na época do nosso novo nascimento. E ele vem normalmente na forma do arrependimento. Agora, o que acontece? Mesmo depois do arrependimento, a nossa mente ela não é totalmente transformada e não é totalmente liberta daquilo que Satanás plantou através de filosofias humanas e de ensinos. Vamos ler 2 Coríntios 11, versículo 3. Vamos ver o que Paulo nos diz. 2 Coríntios 11, 3 diz assim: Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Irmãos, Satanás e seus demônios são especialistas no engano. Sempre que ele encontrar o território de mentira, sempre que ele encontrar uma oportunidade de corromper as verdades da palavra de Deus, ele vai estar usando isso a favor dos seus planos. Existem muitos irmãos que nasceram de novo, se arrependeram, experimentaram do novo nascimento em Cristo, mas que infelizmente não tiveram sua mente transformada. E muitos deles têm até hoje a sua mente atacada por maus espíritos. Por isso que a Bíblia nos fala em Romanos 12, 2, que há a renovação da nossa mente através da palavra de Deus. Através de uma mente renovada, os frutos cristãos vão começar a aparecer de uma maneira mais fácil. A partir daí eu começo a perceber o pecado na minha vida, eu começo a limpar a minha vida, acabar com as práticas que me afastam do Senhor, eu começo a romper com aquilo tudo que me afasta de Deus, limpar tudo aquilo que é de sujeira na minha vida. Tudo isso começa a acontecer através de uma renovação da mente. Vamos ver agora a mente sob ataque dos maus espíritos. A intenção de Deus na nossa vida é que nós tenhamos controle total de tudo aquilo que ocupa a nossa mente. Sempre que entra um pensamento na minha cabeça, eu tenho que estar julgando aquilo. De onde veio esse pensamento? Esse pensamento veio de Deus. Se ele veio de Deus, ele fecha com a palavra de Deus. Se ele veio de Deus, ele está dentro dos princípios claros da Escritura. Ou esse pensamento veio de mim mesmo, de alguma recordação, de alguma cena que eu vi, de algo que eu assisti na televisão, que me traz uma lembrança, de repente alguma coisa que eu ouço uma música, e aquela música me lembra de algo que aconteceu, às vezes eu sinto um cheiro, e aquele cheiro me lembra de alguma coisa. Então eu tenho que estar julgando se o pensamento vem de mim mesmo, de alguma lembrança, ou de Deus. Agora, se eu identificar que nenhum desses pensamentos vem nem de mim, nem do Senhor, então tem um espírito maligno tentando injetar pensamentos relâmpagos na minha cabeça. As setas do diabo, os dardos inflamados do maligno. Sabe, irmãos, para você crescer na vida cristã, é muito importante você estar julgando aquilo que você pensa. Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro. Hoje nós temos assim um bombardeio de sensualidade feminina nas propagandas de lingerie, nas propagandas de algumas roupas íntimas, de algumas roupas femininas. Então você está indo para o trabalho no seu carro e você de repente, sem você perceber, bate os olhos num outdoor. E no outdoor tem uma mulher bonita, vestida com uma lingerie íntima, e de repente aquilo te traz uma lembrança de alguma pessoa parecida, de algo que aconteceu. Imediatamente você identifica, aquele pensamento relâmpago veio por causa que você teve um gatilho que deflagrou aquilo. Você olhou no outdoor e aquilo trouxe uma lembrança. Lógico, lembrando sempre que se eu sei que tem uma foto de sensualidade e a primeira vez que eu olho, eu não tenho como, às vezes, me proteger, me precaver. Eu boto os olhos e acabo vendo. Agora, eu sabendo que aquilo vai trazer lembranças, aquilo vai se afixar à minha mente, aquilo vai grudar nos meus pensamentos, eu não devo colocar os olhos de novo. Então assim, aí eu identifico facinho que houve um fator externo que trouxe aquele pensamento para mim.
Agora, eu estou dirigindo o meu carro, estou fazendo minhas orações, orando pelo meu dia, consagrando o meu dia, colocando meus alvos de oração. De repente vem um pensamento de derrota, um pensamento de tristeza, um pensamento de opressão. Aí eu paro para pensar, peraí, eu estou orando pelo meu dia, esse pensamento veio de mim? É claro que não. Esse pensamento veio de Deus? Não. Por quê? Porque o Senhor sempre me dá bons pensamentos. Então, meu irmão, abre o olho, repreenda. Tem um espírito maligno tentando trazer uma opressão sobre a sua vida, tentando trazer sentimentos de derrota, tentando trazer mentiras, tentando te deixar triste, com o espírito embotado e atrapalhar a sua comunhão com Deus. E isso é muito comum. Existem cristãos que estão há muitos anos na caminhada e todos os dias eles são obrigados a lidar com ataques do diabo na área da dúvida, na área da incredulidade. Tudo isso por quê? Porque nós sabemos que a fé é nosso centro de força. Do momento que começa a entrar dúvida, a minha fé enfraquece. Como sem fé é impossível agradar a Deus, os objetivos do Senhor começam a ser comprometidos. Então, assim, o diabo conhece muito bem esses mecanismos. E ele sabe que ele não consegue deter o poder de Deus. Então ele vem atacar a parte mais fraca, que é o homem. Então é muito importante você estar atento. Todo pensamento que não fecha com a palavra de Deus, todo pensamento que não fecha com a verdade bíblica, todo pensamento que é contrário à tua felicidade, à tua paz, à tua alegria, você deve rejeitar. Eu não estou dizendo aqui que você não vai ter dificuldades na vida, que você não vai ter problemas, porque a Bíblia mesmo fala que haverá o dia mal. Mas eu estou dizendo que, como diz a palavra do Senhor, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que serve para edificação, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Vigia aquilo que você tem pensado. Existem pensamentos depressivos, existem pensamentos de derrota, existem pensamentos de incredulidade que estão sendo dardos inflamados do maligno na sua mente para tirar você do alvo do Senhor, tirar você do propósito de Deus, para te roubar as bênçãos, para realmente desestabilizar o seu emocional. Lembrando que nós somos corpo, somos alma e somos espírito. Então, assim, na nossa alma, que é o nosso pensamento, que é a nossa mente, está todo o nosso centro de raciocínio. Tudo aquilo que nos leva a se locomover. Se o maligno conseguir algo nas nossas emoções, conseguir algo na nossa consciência, conseguir manchar a nossa memória, com certeza ele começa a ter um território para ir me atacando. E gradativamente ele vai bloqueando a ação do Espírito Santo na minha vida. Qual é o segredo para evitar isso? É julgar os pensamentos. Se aquele pensamento não fecha pela palavra, eu normalmente rejeito. E se resolve insistir, audivelmente eu repreendo. Que todo mal saia e para de atacar minha mente, em nome de Jesus. Toda vez que os espíritos malignos conseguem empurrar pensamentos na nossa mente, e que esses pensamentos eu começo a aceitar como meus, eles começam a ter terreno para atuar na minha vida. O que acontece? Existe uma afinidade entre a mente e os maus espíritos. Se você lembrar, meu irmão, no livro do Gênesis, o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa árvore do conhecimento do bem e do mal está diretamente ligada à nossa mente. Então o que acontece? A independência humana em julgar o que é correto, o que é errado, está diretamente ligada à rebelião que está no coração de Satanás. E isso ele tenta empurrar os pensamentos do homem e colocar os pensamentos dele. É no campo das ideias e do pensamento que o cristão vai fornecer ou não território para espíritos malignos. E é dali que eles vão começar a operar. Quais são os modos e os terrenos que eu posso ceder a eles? Primeiro, uma mente não renovada. Uma mente que não foi renovada pela palavra de Deus. Segundo, uma mente incorreta. Todo tipo de pecado ele fornece território para o adversário. Se o crente
Ele alimenta pecados no seu coração, ressentimento, falta de perdão, amargura. Ele está dando território para que espíritos malignos atuem na vida dele. Todo o tipo de pensamento ligado a orgulho, maldade, injustiça, pensamentos impuros, eles dão base legal para a atuação desses espíritos malignos, tem que ser removido. Outra questão problemática, interpretar mal a verdade de Deus e a palavra de Deus. Se você começar a distorcer os princípios da Bíblia, você vai ter um estilo de vida que não fecha com a Bíblia. Toda mentira que for abraçada nessa área, ela vai facilitar a atividade de espíritos malignos. Então o que acontece? Os maus espíritos, eles planejam de acordo com as suas respostas, e eles começam a provocar um entendimento errado do cristão. Muitas vezes tem cristão pensando que algumas coisas são de Deus e na verdade não são. Espíritos de religiosidade, espíritos de fanatismo, espíritos que não interpretam corretamente a palavra de Deus. Eu costumo dizer, existem pessoas que têm um ensinamento errado falando que a Bíblia se interpreta de várias maneiras. Não, só existe uma maneira de interpretar a Bíblia. Outra área muito comum que os espíritos malignos atuam é a aceitação de sugestões. Pensamentos relâmpago são plantados na sua mente. Muitos pensamentos são colocados em forma de profecia. Depois que eles são colocados na sua mente, eles podem ser aceitos ou não. Se a nossa mente não oferecer nenhuma barreira, ao contrário, se ela gostar, se ela aprovar a ideia, esses espíritos malignos começaram a conquistar um lugar para realizar os seus propósitos. Muito do que se cumpre em palavras de adivinhos é diretamente baseado nesse tipo de princípio. Os espíritos malignos, eles injetam palavras com respeito ao corpo do cristão, falando de fraqueza, falando de doença. Se você aceitar essas palavras como verdadeiras, você provavelmente vai ter problemas nessas áreas. Outra área importante, uma mente vazia. O homem foi criado para usar sua mente. Quem nos deu uma mente foi Deus. A ideia do Senhor é que nós a usemos, principalmente auxiliando o trabalho do Espírito Santo. Então é responsabilidade do cristão. Primeiro, nunca permitir que sua mente fique vazia. Segundo, ele deve estar sempre exercitando a sua mente. O que acontece? O que nós percebemos nas religiões orientais? Existem técnicas de esvaziamento da mente. O que acontece? Nós já falamos isso em outra palavra. Se eu esvazio minha mente, eu perco a condição de julgar. Perdendo a condição de julgar, tudo aquilo que o espírito maligno quiser injetar de noção impura, ele vai conseguir território. Vamos falar também agora de uma mente passiva. A grande diferença de uma mente passiva e de uma mente vazia é que a mente passiva ela fica à espera de alguma força externa para ativá-la. A passividade é você abrir mão e você se mover através da sua própria vontade e esperar que coisas exteriores façam isso. O que acontece? A passividade nos reduz a uma máquina, a um autômato, a quase um robô. E ela oferece oportunidade de espíritos malignos ocuparem a nossa vontade e ocuparem o nosso corpo. Se você permitir que a sua cabeça pare de pensar, de pesquisar, de decidir, de examinar o que está acontecendo, de ver aquilo que está acontecendo à luz da Bíblia, você praticamente está convidando demônios para invadir sua mente e te enganar. O nosso desejo tem que ser seguir a direção do Espírito. Muitos crentes acham que não precisa avaliar, não precisa investigar e não precisa julgar as coisas à luz da Bíblia. Isso é passividade. Se você achar que todos os pensamentos vêm de Deus, fatalmente você vai cair no erro. O cristão, ele deve seguir a intuição do Espírito no íntimo do nosso ser.
E através de uma mente cheia da palavra de Deus, ele vai avaliar qual é a direção que o Espírito Santo está dando para ele. Quando o cristão fica esperando que Deus coloque a vontade dele no seu pensamento, ele começa a seguir cegamente toda a condução sobrenatural e para de aplicar sua mente para examinar se ela vem de Deus. Qual vai ser a consequência? O inimigo vem e invade. A maioria dos médiuns, dos necromantes, eles, para ficarem possessos daquilo que eles chamam de deuses, de entidades, na verdade eles esvaziam sua mente. Dessa forma, a vontade deles não tem nenhum tipo de resistência. E a entidade, através daquele branco total na mente, pode invadir e usar essas pessoas da forma que elas bem entendem. Isso aí deixa os maus espíritos vibrando quando eles encontram alguém. Então, o que eu posso seguir como princípio? Que todas as revelações e visões sobrenaturais, que elas exigem a suspensão de toda a função da mente, de toda a consciência, elas não são de Deus. Todas as visões de Deus acontecem com a mente ativa, acontecem com a consciência plena. Se a gente for notar em toda a Bíblia, todos os êxtases, todas as direções, a mente do servo de Deus estava ativa. Tudo aquilo que flui de Deus, ele vai concordar com a natureza de Deus, de Jesus e da Bíblia. Tá? Algumas diferenças da ação de Deus e de espíritos malignos. O pensamento dos espíritos malignos sempre invade o cristão vindo pelo lado de fora, entrando principalmente pelas portas da alma. O pensamento deles empurra e normalmente ele quer fazer com que o homem age imediatamente, para nunca ter tempo de avaliar se aquele pensamento vem de Deus. Eu e minha esposa, no início da nossa conversão, aprendemos um princípio. Se eu tenho que responder aquela pergunta, olha, tem que responder agora, a minha resposta sempre é não. Por quê? Porque Deus nos criou com o cérebro para pensar, para avaliar, nos deu tempo de oração, nos deu palavra, nos deu conselheiros, para que nós tomamos uma decisão sábia. O maligno quer que você haja de bate-pronto, e com isso ele vai te induzir ao erro e a fazer coisas que você depois vai se arrepender. Se um espírito maligno conseguir fazer com que você age imediatamente, sem avaliar a situação, sem pensar, com calma, com serenidade, com paz, com certeza aquilo vai trazer algum tipo de prejuízo para você. Quais são os fenômenos de uma mente passiva? Pensamentos relâmpagos. Você não quer pensar algo e começa a entrar pensamentos impuros, blasfêmias, coisas confusas em sucessão, um atrás do outro. E embora você decida rejeitar aquilo, você não tem poder de fazer cessar ou de alterar a inclinação do seu pensamento. Muitas vezes as ideias começam a aparecer no cérebro como uma bomba, como um relâmpago. Começam a surgir imagens impuras. Pode ser até que aconteça imagens boas. Isso acontece por quê? Porque o teu poder de imaginação foi para a passividade. Também os espíritos malignos podem controlar os seus poderes imaginativos. Então o que acontece, irmão? Tudo isso acontece porque você deixou de avaliar e de usar as faculdades mentais. Questão dos sonhos. Os sonhos eles podem ser naturais ou sobrenaturais. Muitos sonhos são inspirados por Deus, mas existem sonhos que podem ser inspirados por ataque de espíritos malignos. O que acontece? Do mesmo modo que eles criam imagens durante o dia, eles podem gerar sonhos à noite. Por quê? Porque à noite o nosso cérebro ele não está ativo. Então, dessa forma, ele se tornando mais passivo, principalmente para aqueles cristãos que não costumam orar consagrando o sono, é muito importante você orar consagrando o seu sono. Você pode ter um sonho
Quem aqui já não teve pesadelo? Quem já não teve sonhos que deixaram você mal, que deixaram você confuso? Agora uma pergunta, irmão. Você acha que Deus vai te dar um sonho para você ficar melancólico? Deus vai te dar um sonho para você ficar confuso? Deus não é Deus de sim ou não. Sempre que os sonhos vêm de Deus, eles vão ter interpretação. Eles vão ter interpretação fácil, pelo princípio bíblico. Todo sonho de Deus tem que fechar com uma interpretação bíblica. Normalmente, os sonhos inspirados pelo maligno, eles são assim grosseiros, são impetuosos, eles são fantásticos, e eles vão tornando a pessoa, primeiro, confusa, segundo, irracional, terceiro, arrogante e atordoada. Eu já vi pessoas que os sonhos delas eram extremamente confusos. Uma outra área que o maligno atua é a área da insônia. Isso é muito mais comum entre os crentes do que a gente pensa. Assim que ele vai deitar, os pensamentos começam a brotar na mente. Irmão, travesseiro não é sala de reunião. Travesseiro não é agenda. Se você, antes de dormir, começar a pensar no seu dia de trabalho, nas coisas que você tem que fazer, tua mente vai ficar totalmente confusa, totalmente misturada. Sabe? Tem que ter tempo para tudo. Se programar bem, uma boa agenda. Se você se programar todas as suas obrigações do dia seguinte, deixa tudo anotado, de uma forma clara, de uma forma organizada, a sua mente vai parar de girar. E o que acontece? Se a sua mente não parar de girar, você vai tentar dormir, não vai conseguir. Por quê? Porque a sua alma está agitada. Até os especialistas não cristãos dizem que um tempo antes de dormir você precisa preparar o seu sono, indo deitar um pouco mais cedo, de uma forma tranquila, sem ter alimentação pesada. O que o maligno quer? Se ele causar insônia para você, você vai acordar irritado, você vai acordar com menos comunhão com o Espírito Santo, com menos capacidade de julgar, impaciente. Todo mundo sabe que se você tiver uma noite de sono mal dormida, no dia seguinte você está muito irritado. Outra área, esquecimento. Nós sabemos que existe esquecimento ligado ao estresse. Mas existe um tipo de esquecimento que ele acontece estranhamente. Às vezes existem cristãos que eles normalmente têm uma ótima memória. Mas em alguns momentos estratégicos essa memória falha, sem nenhuma explicação. Eu costumo dizer que existem espíritos surrupiadores, não existe esse termo na Bíblia, mas existe algo parecido, aquelas aves de rapina que roubam a semente do coração das pessoas, que estão lá na aquelas aves de rapina, elas estão surrupiando aquilo que foi plantado. Uma outra coisa interessante, falta de concentração. A pessoa começa a ler a Bíblia, o pensamento começa a fugir, a pessoa começa a ouvir uma pregação, ela perde o raciocínio no meio da pregação. Existem cristãos que não conseguem prestar atenção no culto. Eu lembro quando eu fazia parte da intercessão da igreja nos cultos, alguns de nós ficávamos no fundo e tínhamos uma visão panorâmica da igreja. É impressionante a quantidade de conversa que tem durante a palavra nas igrejas. A pessoa simplesmente é roubada da palavra, porque ela não consegue se concentrar e não consegue ouvir aquilo que está sendo ensinado, que vai ser para o bem dela. Uma outra coisa que acontece, vou fazer um parênteses aqui na palavra, a quantidade de gente mexendo em celular durante a palavra. Você tem 7 dias da semana, 24 horas por dia, e você não pode dedicar 1 hora para ouvir a palavra de Deus. Tem que mexer no seu celular, tem que conversar com o irmão que está do lado. Está sendo roubado e não está percebendo. Muitos começam a ler um capítulo bíblico, quando ele chega no final do capítulo, ele não sabe o que ele leu no começo do capítulo. Tudo isso é sintoma de mente sob ataque de maus espíritos. Uma outra coisa, os demônios, eles querem fazer com que a gente não ouça aquilo que vai ser bom para nós. Como que eles fazem isso? Assim que ele começa a ouvir algo, eles começam a empurrar pensamentos em direção a outras coisas. Pode ver, tem gente
que nunca consegue ouvir. Quando você começa a falar algo para ela no meio da frase, ela te interrompe, mudando de assunto ou falando uma coisa que não tem nada a ver com a conversa. Isso é sinal de falta de concentração. E provavelmente a mente dessas pessoas está sendo afligida pelos maus espíritos. Então o que acontece, irmão? Começa a prestar atenção o que você está tendo disso na sua vida e começa a trabalhar. Uma outra coisa, a inatividade. Chega num estágio e que você somente declinou para a passividade de uma forma e que você perde toda a atividade mental. Do momento que você estiver escravizado nessas áreas, todos os seus pontos de vista, a forma de pensar vão ser desordenados e desequilibrados. Você se torna incapaz de pensar de uma forma clara. Você não consegue iniciar e completar o pensamento de uma maneira correta. Cada instante você tem interrompido isso. Aí você começa a notar o quê? O teu tempo começa a ser desperdiçado. Você começa a ser gasto a tua imaginação, o teu raciocínio, a tua consciência, os teus pensamentos. Eles ficam confusos. Uma pequena dificuldade passa a se tornar uma grande dificuldade. Uma outra coisa que acontece também é vacilação. Muitos crentes não têm firmeza de caráter. E vira e mexe, eles estão mudando de posição, estão mudando de opinião. O que acontece? Demônios estão mudando os pensamentos dessas pessoas e estão alterando suas opiniões. Às vezes a pessoa decide de manhã começar algo, mas quando é à tarde ela já desistiu. Tagarelice é um outro sinal. Irmãos, Deus criou você com 2 orelhas e uma boca. Eu sempre fui muito falante. Eu sou uma pessoa que me comunico bastante, converso bastante. Mas quem me conheceu há 25 anos atrás, eu falava mais que o homem da cobra. Quando eu me converti, antes disso, o Espírito Santo já começou a trabalhar comigo. E começou a usar pessoas para me ensinar a falar menos. Mas tudo aquilo era uma força minha para tentar dominar minha tagarelice. Agora, após ter me convertido, após ter sido cheio com o Espírito Santo, o Senhor começou a trabalhar na minha tagarelice. Se eu te falar que eu sou uma pessoa muda, introvertida, isso é mentira. Eu sou alguém que conversa bastante, principalmente com os irmãos, principalmente das coisas de Deus. Mas eu aprendi principalmente a falar e a ouvir. Por quê? Porque uma pessoa que é tagarela a tal ponto que não consegue ouvir, ela está com uma mente distorcida e principalmente está com uma mente doente. A boca dela fica totalmente fora do controle e ela não consegue dominar. E ela fala, até espumar o canto da boca. E ninguém aguenta ficar do lado de alguém que é tagarela. Como a mente da pessoa está o tempo todo entupida de pensamentos, ela simplesmente não consegue parar de falar. E eu creio também que aí existe um princípio de orgulho. Por quê? Porque a pessoa acha que só a opinião dela é importante de ser ouvida e acaba desprezando e deixando de aprender com os outros. Uma outra característica é a questão da obstinação. O que é obstinação? Assim que a pessoa decide fazer algo, ela não consegue parar para avaliar qualquer pensamento, qualquer sugestão, qualquer evidência que vá ao contrário da decisão que ela tomou. Gente, obstinação não é de Deus. Você tem que estar sempre aberto a julgar, tem que estar sempre aberto a avaliar as coisas. O homem espiritual julga todas as coisas. Uma coisa interessante, sintoma dos olhos. Pessoas que ficam o tempo todo com os olhos inquietos. Certa vez eu vi uma palavra, uma pregação do pastor Valtenir Porto, e atrás dele tinha um coral da igreja. Tinha um dos irmãos que os olhos dele não paravam, e você percebia claramente que aquele irmão não conseguia se concentrar na palavra.
muito cuidado, presta muita atenção quando você estiver conversando com alguém e ela não para de olhar incessantemente de um lado para o outro. Esse é o chamado sintoma dos olhos. Ou então tem aquela outra pessoa o seguinte, os olhos dela se fixam numa direção e a pessoa nem sequer pisca, como se ela tivesse paralisado, sabe aquele olho de peixe paradão? Esse é um outro sintoma da mente sob ataque dos maus espíritos. Então o que acontece, irmãos? Assim, os fenômenos de uma mente passiva e sob ataque são muito grandes e muito variados. Mas a base para todos eles é que a pessoa perde o controle. É inatividade em lugar de atividade, inquietação em lugar de calma, agitação devido a muitos pensamentos na mente, incapacidade de concentração, incapacidade de distinguir ou de lembrar, confusão, a pessoa fica fora de controle, começa a ter trabalho sem fruto, começa a ter ausência de trabalho durante o dia, ela começa a ter sonhos, visões à noite, insônias, dúvidas, falta de vigilância, medo sem razão, perturbação a ponto de gerar uma extrema agonia. Todas essas coisas, elas são inspiração dos espíritos malignos. Agora, irmão, existe um caminho para o livramento, tá? Esse caminho muitas vezes não é fácil. Por quê? Porque toda aquela área que o maligno conquista na nossa vida, ele vai lutar duramente para não perder aquela área. Então, assim, o mesmo processo que foi para você cair na passividade, para sua mente ser afligida por espíritos malignos, esse mesmo processo vai acontecer para a libertação, através de posicionamentos claros, através de se exercitar. Só que tem uma grande diferença. Você tem o Espírito Santo que mora dentro de você e que cuida de você, agindo a seu favor. Primeira área que você precisa agir, você precisa ver qual que é o terreno a ser recuperado. Sua mente não foi renovada? Quais foram as mentiras que você aceitou como verdade? Quais foram as áreas que você declinou para a passividade? Depois que você vê essas áreas que você cedeu o território, você deve imediatamente partir para recuperar esse terreno perdido. Tá? Uma mente não renovada deve ser renovada. A mentira deve ser localizada e renunciada. E a passividade deve ser transformada numa ação livre, total, do seu livre-arbítrio. Tá? O Senhor espera que a nossa mente esteja sempre em mudança, em concordância com a palavra de Deus. A minha mente não tem que mudar apenas quando eu sou salvo. Ela tem que mudar em todas as áreas que o Senhor quer tratar. Por isso que Paulo fala, existe uma passagem que nós prosseguimos em conhecer o Senhor, em que nós desenvolvamos a nossa fé. Então o que acontece? Quer dizer que o novo nascimento é o começo da estrada. A partir dali, a minha mente tem que ser totalmente renovada. Uma outra coisa importante, identificar uma mentira. Quando eu vejo algo à luz da Bíblia, que eu estava praticando uma mentira, isso aí tem que ser abandonado e tem que ser renunciado. Sabe? Você vai notar que fraquezas, doenças, aflições que você está passando na sua vida hoje, aconteceu porque você aceitou mentiras do maligno. Tá? Então o que acontece? Você sempre deve experimentar, à luz das Escrituras, o que é a verdade de Deus. Se você anteriormente perdeu terreno por acreditar em mentiras, você deve agora recuperar esse território negando todas elas. Ora, buscando a luz de Deus, e como diz a palavra do Senhor, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você sempre deve resistir a toda mentira maligna. Tá? Você também, assim, a questão de restaurar a normalidade. Você tem que primeiro saber qual que era a condição anterior. Como é que você cedeu o território? Você tem que avaliar sua memória, sua mente, quais as áreas que tiveram confusão. Tudo isso tem que ser
restaurado. A passividade tem que ser totalmente destruída. No processo de recuperação, você tem que aprender a tomar iniciativa em todas as áreas da sua vida e não depender mais de fatores externos. Você deve tomar decisões claras, orientadas pelo Espírito Santo de Deus, orientadas pela palavra e orientadas pelo seu livre-arbítrio, fechando, é lógico, de acordo com a palavra. Você deve entender que as sugestões que são dadas pelo inimigo, elas devem ser enfrentadas com a verdade da Bíblia. Você tem que responder dúvida com fé. Você tem que reagir a desespero com esperança. Tem que responder ao temor com palavras de paz. A vitória vai ser sempre obtida pelo manejo da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É muito importante você entender que tem uma lei básica no reino espiritual, que nada que pertence a nós, seres humanos, pode ser realizado sem o nosso consentimento da nossa vontade. Às vezes o cristão ignora e acaba aceitando o engano dos maus espíritos e sem perceber ele dá permissão para que eles comecem a operar na sua vida. O que acontece? Para você retomar o terreno, você deve retirar o consentimento dado a esses espíritos malignos e insistir no fato de que você é dono do seu livre-arbítrio e que esse livre-arbítrio é guiado pela palavra de Deus. E principalmente, que você não vai aceitar que o inimigo te manipule. Na medida em que você estiver recuperando o terreno, você vai notar que alguns efeitos vão se manifestar. Mas o que acontece? No início da sua libertação, o maligno vai tentar reagir e muitas vezes pode parecer que a coisa está piorando, mas na verdade é o maligno jogando todas as fichas para que você não se liberte, e normalmente ele vai vir com aquela mentira dele que você não consegue, que você não pode mudar, que você não pode se transformar, que você declinou demais na passividade, que você perdeu totalmente o controle e que você não vai conseguir. Então assim, irmão, normalmente quando eu inicio uma batalha, essa batalha muitas vezes é duríssima, mas na medida em que eu vou vencendo, as forças do mal vão cedendo, porque elas não podem com o poder de Deus. E quando você enche o seu livre-arbítrio, quando você enche a sua vontade e quer fazer aquilo que agrada a Deus, o Senhor te dá unção, o Senhor te dá capacitação para que você possa realizar aquele propósito e possa crescer. Isso é uma coisa muito importante. Não pensa que é com alguém orando por você, que vai vir o anjo com a varinha do plim-plim e você vai recuperar o terreno. Irmão, Deus é Deus de atitudes práticas. Deus é Deus de ações práticas. Você tem que tomar atitude. A tua salvação, a tua vida cristã é uma parceria com o Espírito Santo. Você faz sua parte e Deus faz a dele. E o papel de Deus é principalmente agir no impossível, onde homem nenhum pode agir, apenas o Senhor. E aí quando ele faz isso, você sabe que foi Deus. Agora, nas áreas que são de responsabilidade tua fazer, você tem que fazer. Você tem que agir, você tem que reagir, você tem que conquistar a normalidade. A principal vontade do Senhor é que a sua mente seja totalmente renovada, a fim de você poder agir em cooperação completa com o Espírito Santo. Deus não quer apenas que a sua mente fique livre das ações dos espíritos malignos. Ele quer mais que isso. Ele quer que você colabore, corpo, alma e espírito, atuando juntos em cumprir a vontade de Deus para a sua vida. E relembrando, o que você deve manter sempre na sua mente é que você possui vontade livre. A ideia do Senhor é que você tenha controle total de si mesmo. Você tem autoridade para regular cada uma das suas capacidades naturais, todos os seus pensamentos, todas as suas atividades mentais, elas estão sujeitas ao poder da sua vontade. Então você sempre deve se perguntar: as áreas da minha mente estão sendo cuidadas pelo princípio do Espírito Santo? Cada pensamento
que você não quer pensar e acaba pensando. Cada pensamento que você tem que não concorda, que é contrário à vontade de Deus. Lembra disso, irmão. Isso não vem de Deus. Isso aí vem do maligno, para te trazer confusão. Então assim, irmão, a ideia com essa palavra é que você tenha uma vida cristã plena, uma vida cristã consciente, cheia da presença do Espírito Santo, com lucidez, com graça, com transparência, sem mentiras malignas. Isso você só vai conquistar se você tiver uma mente saudável, uma mente cheia da palavra de Deus, totalmente renovada em seus princípios. E assim, só para você meditar, quando você está assistindo um filme e de repente tem uma família passando por problemas, e o homem tem amante, o homem bebe, o homem briga com a mulher, quando você olha aquela situação, você fica torcendo para que aquela mulher traia aquele homem e destrua a família? Ou como um cristão, você não para para pensar, puxa, se essa família conhecesse Jesus, tudo ia ser mudado. Percebe que tem muitas formas da minha vida declinar, da minha mente declinar para a passividade? Quando eu vou ver, eu assisto uma peça de teatro, eu assisto um filme, eu assisto uma novela, apesar de eu achar que não tem nada de bom em nenhuma novela, e filmes e teatro eu tenho que escolher muito bem aquilo que eu vou assistir, mas vamos supor que você escolheu assistir algo razoável. Você julga aquilo pelo princípio da palavra de Deus? Sua linha de raciocínio fecha com os princípios claros da Escritura? Ou sua linha de pensamento é totalmente mundana, totalmente contrária à palavra, totalmente maligna, que vai trazer destruição para as pessoas? Isso é um sintoma muito sério de que sua mente precisa ser renovada. No mais, irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja com você, que você possa se tornar cada vez mais uma pessoa cheia do Espírito Santo, que possa estar desenvolvendo a sua fé, desenvolvendo a sua salvação, até ser encontrado perfeito e apto para toda a boa obra. Cristãos que não têm uma mente renovada não conseguem desenvolver plenamente o seu ministério e coisas ficam para trás. Então, se você quer ter um ministério abundante, cuida da sua mente, cuida da sua vontade, cuida do seu livre-arbítrio, faça aquilo que agrada ao Senhor e você vai experimentar experiências muito legais andando com Jesus. Amém? Deus abençoe, irmão.